Eu vou ler para você a questão 44 do Livro dos Espíritos. De onde vieram para a Terra os seres vivos? Veja a resposta. A Terra lhes continha os germens, que aguardavam um momento favorável para se desenvolverem. Aí o Espírito comenta mais alguma coisa e continua. Estes germens permaneceram em estado latente de inércia, como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício ao surto de cada espécie. Veja que essa questão, essa resposta, está em conformidade com a teoria da geração espontânea que vem lá da Grécia Antiga. E a grande questão que nós queremos discutir é por que Kardec e os espíritos não contemplaram as inovações teóricas de Charles Darwin e Wallace para a segunda edição do Livro dos Espíritos, que foi publicada um ano depois, em 1860. Eu sou Elias, do canal Fronteiras do Pensamento Espírita, e esta é a série Contextualizando Kardec. Você concorda que essa resposta da questão 44 está realmente em conformidade com a teoria da geração espontânea? Para não ter dúvida, vamos pegar a de número 46. Ainda há seres que nasçam espontaneamente? Aí o Espírito responde, sim, mas o germe primitivo já existia em estado latente. Eu até vou deixar para você conferir lá na questão 46 e 47, como não há a menor dúvida de que a teoria que está representada no Livro dos Espíritos é a teoria da geração espontânea e não há nada relacionado à teoria da evolução das espécies segundo o processo da seleção natural de Charles Darwin e Wallace. Acreditava-se que a Terra conteria os germes dos seres vivos e que nas situações apropriadas eles eclodiam e vinham à vida. E essa crença era muito fortalecida pelo fato de que no lixo, por exemplo, aparecem lá ratos, aparecem insetos os mais variados, animais os mais estranhos e, sobretudo, o exemplo do corpo humano, que quando ele entrava em estado de putrefação, as pessoas viam surgir larvas dentro do corpo humano e perguntavam de onde vem isso. Então a teoria da geração espontânea ela surge em virtude, em decorrência desses fatos insólitos que são da natureza. Em 1809, Lamarck havia acrescentado uma explicação mais racional, mais científica, explicando que a formação da vida poderia dar-se desse modo nos corpos primitivos, nos seres primitivos, mas que com o tempo eles passariam a evoluir a partir do desenvolvimento de características inovadoras, de mutações que lhe fossem interessantes para eles. Por exemplo, há um exemplo muito claro e que na escola ele é sempre repetido. A girafa, visando comer folhas nas alturas, ela esticava o pescoço. E com esse esticar o pescoço, ela foi ficando com o pescoço cada vez mais longo. Esses caracteres iam sendo passados de geração para geração e alongando cada vez mais o pescoço, de modo que a girafa atual, como nós conhecemos, teria o pescoço, portanto, bem longo para alcançar as folhas nas árvores mais altas. Então Lamarck introduziu essa explicação da mutação que criava características especiais e que essas características iam passando de geração para geração e se mantendo, se perpetuando através de uma lei que ele chamou de uso e desuso. Mas em 1º de julho de 1858, dois pesquisadores ingleses, o Alfred Russel Wallace e o Charles Darwin, protocolaram na principal sociedade científica de Londres os seus artigos onde eles apresentavam uma nova e inovadora tese para explicar como que as espécies evoluíam. Eles diziam que era a luta pela sobrevivência dos mais aptos que fazia com que se perpetuassem os caracteres que fossem mais vantajosos. As melhores mutações iam sendo selecionadas pelo próprio processo da vida. E quando a gente vai ler a Gênese, que já é de 1868,
portanto ela tem que ter sido escrita em 1867, mesmo a Gênese não contempla a nova teoria de Charles Darwin e de Alfred Russel Wallace. Em meio às disputas teóricas que aconteciam no seu tempo, ele faz essas considerações, mas ele explica que a teoria da geração espontânea é a explicação mais provável e que um dia talvez tome lugar entre as verdades científicas incontestes. Ele até que tenta fazer alguma concessão aos boatos, provavelmente, que existiam com relação às teorias de Darwin, quando ele escreve o seguinte: bem pode dar-se que os corpos de macaco tenham servido de vestidura aos primeiros espíritos humanos, forçosamente pouco adiantados, que viessem encarnar na Terra. Mas o que a gente pode observar é que ele está admitindo que as espécies possam ter evoluído uma das outras, mas em nenhum momento ele chega a considerar a questão da luta pela sobrevivência e da seleção natural. Isso vai ficar mais claro ainda quando a gente examina a Revista Espírita, porque lá ele publica alguns artigos que vão deixar bem clara essa escolha sua pela teoria da geração espontânea e mostra que ele teve sim alguma noção a respeito dessa teoria de Darwin e Wallace, porque ele fala na luta pela sobrevivência como forma de aprimoramento das qualidades do espírito, mas ele não chega a apropriar esse entendimento para a evolução das espécies. E aí nós temos que ser capazes de responder nos nossos grupos espíritas de estudo por que Kardec não considerou as teorias de Wallace e Charles Darwin nos seus estudos. E aí vem uma explicação que é muito simples. O artigo de Wallace e de Darwin foi entregue na Sociedade Científica de Londres, né? Londres em língua inglesa, numa época que não existia essa facilidade para transportar esse tipo de material, para reproduzir esse tipo de material. Então Kardec provavelmente, pelo menos de 1858 até 1860, não deve ter tido acesso a esse material. O máximo que ele pode ter tido acesso seriam as fofocas, as ironias que o meio jornalístico começou a construir em torno da tese de Charles Darwin. Um exemplo, algumas revistas da época trouxeram figuras, charges, de Charles Darwin. A cabeça dele, ele era o mais famoso, o Wallace era muito pouco conhecido. Então as ironias todas, quem pagou o preço foi o Darwin. As charges traziam a cabeça dele com o corpo de macaco. Numa delas, ele era o macaco do circo, fazendo malabarismos. Em outra delas, ele estava pendurado numa árvore, né, com sua cabeça de cientista e seu corpo de macaco. Então, é bem provável que Kardec também não tenha tido a segurança de se apropriar desses conhecimentos e tenha se sentido mais seguro em reafirmar as posições de Lamarck, que tinha publicado sua teoria em 1809 e que era um francês também. O fato concreto é que hoje, quando nós estudamos os livros de Kardec nas nossas casas espíritas, nós temos de ter a tranquilidade de considerar os desenvolvimentos que aconteceram posteriores a Kardec no que se refere às teorias sobre o surgimento da vida. Aliás, tem um autor que é da própria época de Kardec, o Gregor Mendel. Kardec ainda era vivo quando ele estava fazendo aquelas célebres experiências com ervilhas. A ervilha é uma planta muito adequada para esse tipo de experimento porque ela tem um ciclo de vida muito rápido. Então ele podia plantar algumas espécies de ervilha, colher, selecionar as plantas e plantar as sementes novamente. Então, com os seus estudos, ele conseguiu fundar as bases para o que nós temos hoje do conhecimento de genética, isso em 1865. Mas também Mendel teve os seus estudos ignorados pela academia. Os estudos dele só foram ser reconhecidos na virada do século, já por volta de 1900. Então, com toda certeza, Kardec também não conheceu os estudos de Mendel. Nós tivemos outros dois pesquisadores importantes que trouxeram contribuição para essa discussão sobre a origem da vida. Um deles foi um bioquímico russo que se chamava Oparin e o outro foi um escocês chamado Haldane.
Eles apresentaram de modo independente, um deles, o Oparin, em 1924, o Haldane em 1929, eles apresentaram uma teoria segundo a qual a vida teria surgido na Terra a partir das condições da Terra primitiva, quando tudo era aquele caos, e que a própria condição do planeta teria criado uma espécie de, eles chamavam de sopa primitiva, né, de mistura química que, sob o efeito de relâmpagos, da temperatura ambiente, podem ter dado condições para o surgimento da primeira célula viva. Depois disso, dois pesquisadores, um deles fazendo a pesquisa e o outro orientando, né, o nome de um deles era Urey, o outro era Miller, já em 1953. Eles fizeram uma pesquisa com base nessa tese do Oparin e do Haldane. Eles criaram recipientes com essas condições que se imagina fossem as da Terra primitiva, com amônia, com vários produtos químicos misturados, mantiveram isso numa temperatura específica e foram aplicando ali descargas elétricas. E não é que surgiu alguma célula, algum composto orgânico naquela mistura, então surgiram alguns aminoácidos. Isso foi um grande salto para as pesquisas científicas sobre a origem da vida, porque mostraram que, sob certos aspectos, pode ser que a teoria do Oparin e do Haldane seja um caminho para confirmar o surgimento da vida através desse processo. Mas o lado também que fica bem evidente de todos esses estudos é que até hoje nenhum cientista conseguiu criar propriamente uma célula viva, ou seja, um organismo que fosse capaz de se nutrir do ambiente externo, que fosse capaz de se reproduzir e de passar suas características para o seu próprio descendente. E nós acabamos ainda presos à explicação de Aristóteles, lá na Grécia Antiga, mais de 300 anos antes de Jesus, quando ele tinha que recorrer àquela ideia do princípio vital, aliás, um argumento que é muito usado no meio espírita, para continuar explicando o inexplicável, né, que é esse processo da vida biológica. E aí nós temos que ter muita humildade intelectual mesmo, diante desses assuntos, para a gente não afirmar nas nossas casas espíritas teorias ultrapassadas. Nossos garotos, nossos jovens, nossos filhos, nossos netos, agora eu posso dizer, né? Eles estão em outra vibe. Eles estão estudando essas teorias na escola, no ensino médio, quando entram para a faculdade, eles estão vendo tudo isso. Ao invés de refutar o que eles trazem da universidade ou da escola, nós temos que dizer assim: meu filho, explica para nós como é que a ciência entende isso hoje. Kardec e os espíritos usavam os recursos que eles tinham na sua época. Aquela nossa velha crença de que os espíritos eram seres transcendentais, fora do tempo e que traziam a verdade para além das condições dadas do seu tempo, a gente tem que ver que esse argumento ele não procede. E com toda certeza, se Kardec estivesse aqui ainda hoje, ele seria o primeiro a ter a iniciativa de afirmar com muita tranquilidade. Embora nós tenhamos afirmado isso no passado, hoje os estudos apontam para essa e essa direção. Tanto que ele foi muito claro quando escreveu que se algum dia a ciência mostrasse que o espiritismo estaria equivocado em algum ponto, mudaria o espiritismo. Kardec é muito claro nesse ponto, ele não deixa dúvida. Olha o que ele escreve: as ideias religiosas, longe de perderem alguma coisa, se engrandecem caminhando de par com a ciência. Esse é o pensamento kardeciano. E se a gente não tiver essa humildade, a pergunta que nós temos que nos fazer: que futuro vai ter o espiritismo se os jovens, se os intelectuais, se as pessoas que têm algum estudo forem se afastando por conta do nosso apego a detalhes do texto kardeciano que não se sustentam mais hoje? Qual vai ser o futuro do espiritismo se os jovens foram debandando para outros movimentos onde eles têm mais liberdade de pensar, ou até mesmo para o agnosticismo, por perceberem que no espiritismo eles não têm condições de abraçar a racionalidade, que é o principal pressuposto da doutrina espírita. A aliança da ciência e religião se mostra nesse momento. Se você acha que essa discussão é pertinente, por favor, curta, compartilhe, comente aí. Se você discorda, comente também para a gente poder dialogar a respeito.
O tanto quanto possível a gente responde, os colegas também respondem e nós vamos dialogando. Não são questões fechadas, são questões que estão sendo abertas para o diálogo. Mas tanto quanto possível, compartilhe para que essa discussão se abra dentro do nosso movimento espírita e a gente possa garantir a continuidade dessa sintonia entre ciência e religião. Muito obrigado por ter acompanhado o nosso vídeo até o final. Um abraço, muita paz, Deus abençoe a todos nós.